O termo Velho Oeste é frequentemente usado para descrever a fronteira americana entre meados do século XIX e o início do século XX. É um período histórico que há muito tempo cativa a imaginação do público global. Grande parte desse fascínio deriva do fato de que esse período representou uma completa dicotomia entre o antigo e o novo. O termo Velho Oeste, no entanto, tornou-se sinônimo de fora da lei do Velho Oeste. Numa época em que não existia um sistema judicial real e as disputas eram frequentemente resolvidas por duelos mortais, a fronteira tornou-se um terreno fértil para gangues criminosas que assaltavam trens a vapor e bancos, roubavam gado e matavam policiais. Independentemente de serem ou não moralmente corruptos e desonrosos, eles se tornaram a marca registrada da era do Velho Oeste. A fronteira era um caldeirão de imigrantes recém-chegados, populações indígenas e colonos de quarta ou quinta geração. Foi um período em que comerciantes e agricultores trabalhavam lado a lado. Uma época em que trens a vapor competiam com carroças puxadas por cavalos, em que a câmera fotográfica e as lâmpadas elétricas já haviam sido inventadas. Mas muitos não tinham dinheiro para colocar comida na mesa. Era uma sociedade civilizada em muitos aspectos, mas tão atrasada e ignorante em outros. Aqui estão 10 dos mais famosos e notórios foras da lei do Velho Oeste. Jesse James, Jesse Woodson. James foi um fora da lei americano, assaltante de bancos e trens, guerrilheiro e líder do bando James Younger. Nascido em 1847 e criado na região conhecida como Little Dixie, no oeste do Missouri, James e sua família, proprietária de escravos, mantinham fortes simpatias pelo sul dos Estados Unidos. Como líder da gangue James Younger, James desempenhou um papel fundamental na bem-sucedida série de assaltos a trens, diligências e bancos. Ironicamente, ele era, e ainda é, frequentemente visto como uma espécie de Robin Hood do Velho Oeste, mas não há muitas provas de que ele tenha retribuído à comunidade pobre. A lenda de James cresceu com a ajuda do editor de jornal John Newman Edwards, um simpatizante confederado que perpetuou a mitologia de Robin Hood de James. "Não somos ladrões audaciosos", escreveu James em uma carta publicada por Edwards. "Tenho orgulho do nome, pois Alexandre, o Grande, foi um ladrão audacioso, assim como Júlio César e Napoleão Bonaparte." Em 1881, o governador do Missouri ofereceu uma recompensa de $10.000 pela captura de Jesse e Frank James. Em 3 de abril de 1882, aos 34 anos, James foi baleado na nuca e morto por um de seus cúmplices, Robert Ford, que foi considerado culpado de assassinato, mas perdoado pelo governador. Billy the Kid. Normalmente, um apelido como o Garoto não daria a alguém uma reputação tão ruim, mas Billy conseguiu. Nascido Henry McCarthy em 1859, provavelmente na cidade de Nova York, Billy teve uma infância turbulenta. Seu pai morreu no final da Guerra Civil Americana e sua mãe contraiu tuberculose na mesma época, forçando-o e sua família a se mudarem para o Oeste. Sua transição para a vida de fora da lei começou em 1877, quando sacou sua arma e atirou em um ferreiro civil que o estava intimidando no posto militar de Camp Grant, no Arizona. Mais uma vez, McCarthy foi preso, desta vez na cela do acampamento, aguardando a chegada do delegado local. Antes que o delegado pudesse chegar, porém, Billy escapou. Agora um fora da lei e incapaz de encontrar trabalho honesto, o garoto encontrou outro bandido chamado Jesse Evans, que era o líder de um bando de ladrões de gado chamado Os Rapazes. O garoto não tinha para onde ir
e, como seria suicídio ficar sozinho naquele território hostil e sem lei, Billy relutantemente se juntou ao bando. Após cometer inúmeros crimes e se envolver na infame guerra do condado de Lincoln, o nome de Billy logo se espalhou pelos tabloides. Com uma recompensa de $500 por sua captura, o fugitivo acabou sendo morto a tiros pelo xerife do Novo México, Pat Garrett, em 14 de julho de 1881. Butch Cassidy, nascido Robert Leroy Parker em Beaver, Utah, em 13 de abril de 1866, Cassidy era o primeiro de 13 filhos. Seus pais mormons haviam emigrado da Inglaterra para Utah em 1856. É provável que, em 1884, Roy já estivesse roubando gado, porém, em 1889, ele e outros 3 homens cometeram o primeiro crime atribuído ao seu nome: um assalto a banco, no qual o trio fugiu com $20 mil. Esse assalto revelou as características do que se tornaria o golpe característico do bando selvagem: um ataque bem planejado. Após esse roubo ousado, Butch fugiu, viajando pela fronteira. Os foras da lei assaltaram bancos e trens em Dakota do Sul, Wyoming, Novo México e Nevada, e conseguiram levar para casa somas cada vez maiores de dinheiro. Por exemplo, cerca de 70 mil reais pelo assalto a um trem da Rio Grande, no Novo México. No entanto, a essa altura, os bons tempos pareciam ter acabado. O bando selvagem tinha uma extensa rede de policiais em seu encalço. Com as autoridades em seu encalço, Cassidy e Longabaugh acabaram fugindo para a Argentina. Posteriormente, Cassidy voltou a assaltar trens e a roubar pagamentos até sua suposta morte em um tiroteio em 1908. Harry Alonzo Longabaugh. Harry Alonzo Longabaugh, nascido em 1867, mais conhecido como Sundance Kid, foi um fora da lei e membro do bando selvagem de Butch Cassidy no Velho Oeste. Ele provavelmente conheceu Butch Cassidy depois que Parker foi libertado da prisão por volta de 1896. Longabaugh tinha fama de ser o melhor atirador e o pistoleiro mais rápido do bando selvagem. Um grupo de ladrões e assaltantes de gado que percorria as montanhas rochosas e as regiões desérticas do Planalto do Oeste nas décadas de 1880 e 1890. Na virada do século, Sundance Kid juntou-se a Butch Cassidy e a uma namorada, Etta Place, e em 1901 partiram para Nova York e depois para a América do Sul, onde estabeleceram uma fazenda na província de Chubut, na Argentina. Em 1906, ele e Cassidy voltaram à vida de fora da lei, assaltando bancos, trens e empresas de mineração na Argentina, Bolívia, Chile e Peru. Supostamente, ele foi baleado e morto junto com Butch Cassidy na Bolívia em 1908, embora isso tenha sido contestado por historiadores. John Wesley Harding, nascido em 1853 em Bonham, Texas, filho de um pregador metodista, Harding demonstrou sua natureza rebelde desde cedo. Ele esfaqueou um colega de classe quando era estudante, matou um homem negro durante uma discussão aos 15 anos e, como apoiador da Confederação, alegou ter tirado a vida de vários soldados da União pouco tempo depois. Esse ato violento foi motivado pelo forte ódio de Harding pelos escravos libertos. Poucas semanas depois, Harding assassinou mais 3 homens. Eram soldados que haviam tentado prendê-lo. Harding então se mudou para o condado de Navarro, onde se tornou professor. Em seguida, trabalhou como vaqueiro e jogador de pôquer, mas acabou matando outro jogador em uma briga de cassino. Após mais de uma dúzia de assassinatos, ele se rendeu em 1872, fugiu da prisão, juntou-se ao movimento anti-reconstrução e continuou matando.
Fugindo da captura com sua esposa e filhos, foi preso pelos Rangers do Texas, na Flórida, e sentenciado a 25 anos pelo assassinato de um delegado. Após cumprir pena na prisão e ser milagrosamente admitido à Ordem dos Advogados, Harding contratou assassinos para matar um de seus clientes, com cuja esposa ele mantinha um caso. Em 19 de agosto de 1895, o policial John Selman, um dos pistoleiros contratados, atirou e matou Harding no Saloon Acme. Ironicamente, acredita-se, porque não havia sido pago pelo serviço. Belle Starr. Não é comum uma garota rica abandonar sua vida confortável na cidade para se tornar uma fora da lei. Mas Belle Starr estava longe de ser uma pessoa comum. Nascida no Missouri, em uma família abastada e simpatizante da Confederação, Mira Mabel Shirley Starr, mais tarde conhecida como Belle e, eventualmente, como a Rainha dos Bandidos. Era apenas uma adolescente em 1864, quando os foras da lei Jesse James e o Bando Jovem usaram a casa de sua família como esconderijo. Nos anos que se seguiram, Starr casou-se com 3 foras da lei: Jim Reed em 1866, Bruce Younger em 1878 e Sam Starr, um Cherokee, em 1880. Foi a partir desse momento que Belle passou a servir de fachada para contrabandistas de bebidas alcoólicas e a abrigar fugitivos. A vida criminosa de Starr terminou quando ela foi baleada pelas costas ao retornar de uma loja de artigos gerais para seu rancho. Ela morreu em 3 de fevereiro de 1889. Embora entre os suspeitos estivessem um fora da lei com quem ela tinha uma rixa, um ex-amante, seu marido e seu próprio filho, o assassino de Belle Starr nunca foi identificado. Bill Doolin. William Bill Doolin foi um bandido americano e fundador da gangue Doolin Dalton. Nascido no Arkansas em 1858, William Doolin nunca foi um criminoso tão endurecido quanto alguns de seus companheiros. Ele foi para o oeste em 1881, encontrando trabalho em Oklahoma, no grande rancho de Oscar D. Housel. Housel simpatizou com o jovem do Arkansas, ensinou-o a escrever e a fazer contas simples e, eventualmente, o nomeou capataz informal do rancho. Doolin era considerado confiável e capaz. Na última década do século XIX, Doolin envolveu-se em assaltos a bancos e trens. Era conhecido por seu planejamento meticuloso e, por isso, nunca foi pego em flagrante nem gravemente ferido. Doolin e seu bando recém-formado realizaram roubos cada vez mais ousados até 1895, quando a crescente pressão das autoridades os obrigou a se esconder no Novo México. Em 1896, quando um grupo de busca finalmente o alcançou em Lawton, Oklahoma, Doolin aparentemente decidiu que não seria capturado vivo. Em grande desvantagem numérica, Doolin sacou sua arma. Uma chuva de tiros de espingarda e rifle o matou instantaneamente. Ele tinha 38 anos. Sam Bass, nascido em Mitchell, Indiana, em 21 de julho de 1851, Sam Bass tornou-se um icônico ladrão de trens e fora da lei do velho oeste americano do século XIX. Ele saiu de casa aos 18 anos e foi para o Texas, onde em 1874 fez amizade com Joel Collins. Em 1876, Bass e Collins foram para o norte em uma comitiva de gado, mas acabaram assaltando diligências. Em 1877, roubaram um trem da Union Pacific, levando $65 mil em moedas de ouro. Bass conseguiu escapar dos Texas Rangers, até que um membro de seu bando se tornou informante. Enquanto planejavam assaltar o Banco do Condado de Williamson em 1878, foram vistos pelo xerife adjunto do condado, A.W. Grimes. Quando Grimes se aproximou dos homens para pedir que entregassem suas armas, foi baleado e morto.
Seguiu-se um tiroteio e, enquanto Bass tentava fugir, foi baleado pelos Texas Rangers. Ele morreu posteriormente sob custódia. Etta Place. Etta Place foi membro do bando de Butch Cassidy, conhecido como Wild Bunch, e envolveu-se com Harry Alonzo Longabaugh, o Sundance Kid. Ela era uma mulher misteriosa. Os historiadores não têm certeza de seu nome verdadeiro, nem da época ou local de seu nascimento. Sundance Kid e seu companheiro fora da lei, Butch Cassidy, decidiram começar uma nova vida na América do Sul. Em 29 de fevereiro de 1902, Etta Place e os dois partiram da cidade de Nova York a bordo do cargueiro Soldier Prince. Ao chegarem à Argentina, compraram terras na província de Chubut. Não está claro o que aconteceu com Etta depois disso. Uma versão diz que ela se mudou para Denver, enquanto outra afirma que ela retornou à América do Sul e foi assassinada, juntamente com Butch Cassidy e Sundance Kid na Bolívia. Jim Miller, James Jim Brown Miller, nascido em 1861, foi um dos piores e mais violentos homens do Velho Oeste. Miller era um Texas Ranger que se tornou fora da lei e assassino profissional, tendo supostamente matado 12 pessoas em tiroteios. É provável que o número real de vítimas de Miller esteja entre 20 e 50 homens. Ele era um assassino psicopata. Seus atos sangrentos teriam começado quando ele assassinou seus avós aos 8 anos de idade, embora nunca tenha sido processado. Ele deixou um rastro de morte e sofrimento pelo Texas e estados vizinhos. Ele acabou sendo linchado em Ada, Oklahoma, em 1909, juntamente com outros 3 homens, por uma multidão de moradores enfurecidos com o assassinato de um ex-delegado federal.